Tem. Tem um não. Mas daqui a pouco aparece. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa, né, que Ele nos concede. Primeira escola do ano. Primeira escola do ano. Esperávamos que tivesse mais alguns irmãos aqui, né? Já entramos o ano, né, com um número melhor para juntos aprendermos do Senhor, mas Deus sabe, né? Deus sabe o motivo de cada um, porque não puderam estar, né? Mas nós que estamos aqui, estamos regozijados e podemos agradecer a Ele, né? Por mais essa oportunidade que Ele nos dá de iniciar o ano aqui na primeira escola dominical do ano, né? Junto para continuarmos aprendendo dele. Isso é um privilégio, isso é um prazer, né? Porque a oportunidade, para que nós desfrutamos do prazer, daquilo de bom, tem que haver duas coisas. A oportunidade e sabemos aproveitar a oportunidade. Muitos querem a oportunidade, mas elas não chegam para eles. Quantos irmãos mesmo queriam estar aqui na escola dominical, queriam estar no culto à noite, mas eles estão presos, pastor Manuel, num leito de um hospital, num leito de uma cama. Então esses queriam, mas a oportunidade não chegou para eles, ele não tem a oportunidade. Então damos graças a Deus por Ele nos dar essa oportunidade. Porque muitas das vezes, irmão Rubens, nós reclamamos demais. Muitas das vezes nós reclamamos demais, né? Sem necessidade. Sem necessidade. Enquanto outras pessoas que estão passando por situações difíceis mesmo, não reclamam, né, o quanto nós que estamos com as nossas pernas aqui, ó, perfeita, sadia, que nos traz aqui até a casa do Senhor, que acordamos de manhã com aquela disposição para irmos trabalhar, né, com essa disposição. Então, é somente motivos para agradecer a Deus, né? Então, nós precisamos de duas coisas: oportunidade e sabermos aproveitar a oportunidade. Não deixarmos que a oportunidade passe para que amanhã possamos, e queremos dizer, eu queria tanto estar na presença do Senhor e não posso. Então, damos graças a Deus por sabermos aproveitar a oportunidade. Estamos aqui mais uma vez, nessa última lição desse trimestre, que não foi encerrado ano passado, sobrou essa, mas estamos aqui encerrando hoje, que tem como título Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Combatendo o bom combate. O primeiro passo é sempre estar combatendo. Não pode parar, não pode recuar. Porque se eu recuo, eu não vou combater. E quem recua é considerado derrotado.
Os exércitos, a gente vê Israel quando ele ia para a guerra, quando ele pecava ao Senhor, que recuava, perdia a guerra. Mas quando ele estava preparado na presença de Deus, que estava firme, ele avançava. E quem avança sempre ganha. Então, combatendo o bom combate. E não pode esquecer, e guardando a fé. Que a fé é o principal de tudo. A fé é o principal de tudo. Você pode ter a disposição que for. Pode ter a disposição que for, a vontade de querer. Mas se não guardar a fé, aí quando se defronta com os gigantes dessa vida, né? Com os gigantes, com os problemas, aí se a fé desce, logo vamos recuar. E espiritualmente é que é o perigo, né? Espiritualmente é que é o perigo, porque quando nós recuamos espiritualmente, o desânimo bate e a vontade é de não vir mais para a igreja, de não orar, não frequentar os cultos, né? Aí logo vai morrendo aos poucos. Vai morrendo aos poucos. Então o segredo é esse, como disse Paulo, né? Combatendo o bom combate. E lembrando-se, não esqueça de guardar a fé. Em qualquer situação, em qualquer circunstância da vida, está sempre guardando a fé. Eu sei em quem eu tenho crido. As adversidades têm vindo, os problemas têm abalado. Os problemas podem até abalar. Uma tempestade, ela abala, né? Ela joga a árvore para o lado, bala para um lado, bala para outro. Tem aquelas árvores fracas que ela arreia. Mas tem aquelas palmeiras, tem umas palmeiras que o vento joga ela para um lado, joga para outro, abala para lá e abala para cá, mas ela mantém-se firme, forte, é inabalável. Está edificado na rocha, como disse Cristo. Quem está edificado na rocha pode soprar os ventos, vir as enchentes, vir maremoto, mas está firme ali, né? Então, se nós tivermos, como disse, fé, combatendo o bom combate e guardando a fé firme, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, né? Nós vamos estar firme, guardando a fé e sermos vitoriosos. Então, o segredo é esse, né? Combater o bom combate e guardar a fé. Jamais deixar que a fé desvaneça. Porque se a fé desvanecer, é como falou Jesus, é uma casa edificada sobre a areia. Pode até edificar uma casa sobre a areia, vai levantar e ficar bonitinha. Mas qualquer ventaninha que der, uma enxurradazinha, ela não tem profundidade, os alicerces vão descer e a casa vai cair. Então, é o que vamos meditarmos um pouco nesta manhã. Uma história de Paulo. Paulo ficou conhecido como os apóstolos dos gentios. Deixou 13 cartas que escritos são doutrinários edificantes e consoladores para a igreja. Ele as escreveu em liberdade, mas também na prisão. Como missionário, enfrentou desafios diversos, mas sempre fiel ao seu chamado e ao dos personagens bíblicos, mais conhecidos por cristãos e não cristãos. É a história de Paulo. Paulo ele deixou 13 cartas escritas, doutrinárias e edificantes. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo deixou essas 13 escritas e edificantes. Ele escreveu as 13 cartas, epístola, tudo, e elas edificantes. São as cartas de Paulo que edificam. As cartas que Paulo deixou, as 13, que edificam. Edificante, conforme diz o nosso comentarista. Mas, para que as cartas de Paulo
edifiquem a minha e a nossa vida, nós temos que primeiro o quê? Ler. Temos que primeiro o quê? As cartas dele estão aqui, as 13 cartas. Lemos aqui a sua palavra. Para que essas 13 cartas dele edifiquem a nossa vida, nós temos que primeiro ler. Né? Temos que primeiro ler, e tem sido algo, meus irmãos, que tem sido esquecido, infelizmente, pelo povo cristão. Tem sido esquecido. Este livro aqui, esta palavra maravilhosa aqui, ó, ultimamente, ela tem sido trocada pelo celular. Pelo celular. Muitas pessoas nem pegam mais a Bíblia o tempo todinho no celular, sendo que lá também tem coisas que edifiquem. Se pelo menos eu for lá fizer um bom uso dele, mas procurando coisas que edifiquem, isso é louvável, isso é maravilhoso também. Né? Mas nós observamos por aí que muitos não é só vendo besteira. Só vendo besteira. Aí isso não vai edificar. As 13 cartas deles, como diz aqui, que edificam. Para edificar, nós temos que ler, passarmos a ler mais, a meditarmos na palavra do Senhor. E eles as escreveu em liberalidade, mas também na prisão. As 13 cartas dele, ele escreveu em períodos que ele estava em liberdade, pregando o evangelho, e outras quando ele estava na prisão. Isso é mais uma prova que, mesmo uma circunstância, um problema, que mesmo injustamente venha levar o homem à prisão, como Paulo foi para a prisão, isso mostra que mesmo o homem, injustamente prendendo o cristão, mas ele, mesmo preso pelos homens, mas ele é livre para Deus. A sua alma está livre, o seu espírito está livre, né? E nada aprisiona ele. Paulo preso. O que é que um preso pode fazer? A vida de um preso. Depressão. Um preso deprimido, preso ali sem liberdade. Em algumas ocasiões chorar. Mas ele não deixou que aquela prisão física que prendia o seu corpo ali, prendesse ele ali. Mesmo ali ele escreveu algumas das suas cartas também. Como missionário, enfrentou desafios adversos, mas sempre fiel ao seu chamado. Como missionário, ele enfrentou desafios adversos, mas sempre fiel ao seu chamado. Outro fato edificante que não pode faltar entre nós, a fidelidade. A fidelidade. É isso que Deus requer e espera de nós, né? Que sejamos fiel em meio a qualquer situação que estamos fazendo. Há período e há circunstância em nossas vidas que às vezes quer nos levar a fazer que a infidelidade não possamos cumprir, ser fiel ao Senhor em algumas circunstâncias. Mas quando você deixa tudo de lado e a sua preocupação maior é ser fiel. Não, mas isso aqui eu... Exemplo mesmo, isso aqui eu estou com um dízimo aqui pronto para dar ao Senhor. É o dízimo dele. Mas eu já separei. Vou levar agora domingo, mas estou precisando. Sim, meu irmão. Esse é o dízimo do Senhor. Eu já separei para levar o domingo agora no culto, mas precisei dele no sábado. Não, peraí, mas eu não já separei para o Senhor? Não já separei para levar? Então eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel, portanto, que nesse lado aí não possa haver uma troca. Eu vou ser fiel porque eu quero receber do Senhor. Eu vou levar lá o dízimo do Senhor porque eu quero receber, não. Eu vou levar, vou ser fiel porque é a minha obrigação. Ser fiel, servir ao Senhor. Que nós não devemos fazer nada em troca. Eu vou dar
para que Deus também me dê de volta. Eu vou abençoar o irmão para ele me abençoar, não. Nós vamos dar, dizimar ao Senhor, por quê? Porque somos fiéis, é a nossa fidelidade, é a nossa obrigação manter a nossa fidelidade, nada em troca. Jamais eu vou ajudar o irmão Carlos pensando em amanhã ele me ajudar também. Não, se o irmão Carlos, qualquer um de vocês precisa um do outro, e nós o ajudamos, abençoamos, é porque somos salvos e aprendemos de Cristo, amar o próximo como ele mandou. Amar ao teu próximo. Então, eu abençoo o meu irmão, eu ajudo a ele, porque eu sou salvo e aprendi de Jesus. Jesus disse, aprendei de mim. Ele não disse, dê que depois eu lhe devolvo. Jesus não falou assim, irmão. Dê, ajude que depois eu lhe devolvo. Não, aprendei de mim. Como foi que ele fez? Amou e mandou amar o próximo. Então, essas são as observações que nós observamos aqui na história de Paulo. 1. Nascimento, nome e família. Nascimento, nome e família. Embora fosse cidadão romano, natural de Tarso, na Síria, Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei, de posição importante no Sinédrio, embora tivesse o nome romano de Saulo. Mais tarde passou a se chamar Paulo, possivelmente depois da convenção do batismo. Isso. Embora ele fosse cidadão romano, natural de Tarso, Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Paulo, ele tinha as duas nacionalidades, as duas cidadanias. Ele era romano e também ele era judeu. Ele nasceu lá na cidade de Tarso, em Roma. Então ele tinha as duas nacionalidades. Por ter nascido lá em Tarso, ele era romano, mas ele era filho também de judeus. Ele era filho também de judeus. E Deus, ele não mudou o nome de Paulo. Como aprendemos muitas vezes, como muitas vezes também ensinamos. E a gente vê pessoas dizer por aí, como diziam muito também, que Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo, para Paulo, depois da sua convenção. Não, Deus nunca mudou o nome de Paulo. Paulo, ele tinha os dois nomes. Ele tinha os dois nomes. No hebraico, o nome dele era Saulo. No hebraico, o nome dele era Saulo. E no grego, aí ele chamava-se Paulo. Muda só uma letra, né? Só o P para o S. Só o P para o S. No hebraico chamava Saulo. No grego, que era romano, era Paulo. Aí por quê? Porque ele ficou mais conhecido como Paulo. Porque como ele se tornou-se o apóstolo dos gentios romanos e muitos, então era mais aceitável para ele, né? Era mais aceitável para ele conhecido lá como o nome de Paulo, que era o nome grego, lá o nome romano. Ele chegando lá como Saulo, ele ia apresentar na versão hebraica. Aí
a aceitação seria bem menos. A aceitação seria bem menos. Aí ele se apresentava mais como um Paulo, no grego, porque era aceitável. É tipo um estrangeiro que tem duas nacionalidades. Um estrangeiro, eu sou brasileiro e sou argentino. Eu tenho duas. Aí então lá eu vou me apresentar como argentino, que é mais aceito. Vou falar a língua de lá, que é mais aceito. Né? Que foi o que Paulo fez aqui, né? Então, Deus não mudou o nome de Paulo. Como ele mudou o nome de Abraão para Abraão. A gente vê bem claramente que lá Deus muda de Abrão para Abraão. Mudou o nome de Sarai para Sara. Mudou o nome de Jacó para Israel, está bem claro. Mas o texto, nem o contexto, nem lugar nenhum, nem forma nenhuma, não mostra que Deus muda o nome de Paulo. Ele tem os dois nomes, um em hebraico, que é Saulo, e um em grego romano, que é Paulo, né? E ele ficou bem conhecido como Paulo, o nome mais aceito, ele ficou conhecido como Paulo, porque ele foi apóstolo dos gentios, foi quem mais pregou para os gentios, e ele fica conhecido como Paulo. 1.2 Um vaso escolhido. Um vaso escolhido. É uma palavra até bonita, né? Tem uma pronúncia quando nós pronunciamos com os irmãos. Chamamos, diga aí vaso. Né? A gente chega, fica alegre, né? Diga aí vaso. Só que tem uns, que eu já ouvi muito chamar, que a pessoa diz vaso, mas vazio. Né? Vazio, né? Não é também falar muito assim também, né? Ali é um vaso, mas é um vaso vazio. E cheio também, muitas das vezes. Né? Cheio de contenda, de engano, de confusão, mentira, né? Discordância. Não deixa de ser um vaso, né? Não deixa de ser um vaso. É arengueiro. Não deixa de ser um vaso. Agora um vaso cheio de tudo quanto não presta. Né? De tudo quanto não presta. Infelizmente, né, nós sabemos, né? Nós sabemos que há. Nós sabemos que há esses tipos de vaso. Né? Mas damos graças a Deus que todos nós que aqui estamos, né, somos um vaso cheio de honra, cheio de bênçãos de Deus. E que nós nos esforçamos para que permaneçamos sempre assim, né? Esse vaso, mas esse vaso que dá bom testemunho, esse vaso que está sempre cheio de coisas boas para dar. Aquilo que nós falamos para fora. Muitas vezes nós ficamos tristes com alguns irmãos ou qualquer pessoa que fala as palavras que machucam, que desencorajam, que entristecem, não é? Que entristecem. Aí muitas vezes ficamos tristes com isso, né? Mas meu irmão, ele está dando aquilo que ele tem. Uma pessoa assim, ela está dando aquilo que tem. Se aquela pessoa só tem conselhos ruins, se aquela pessoa só tem palavra contrária, né? É o que ela tem. É o que ela tem. Então, nós devemos orar por ela e pedimos a Deus que afaste de nós, para que nós nunca possamos chegar a uma situação dessa pessoa, um vaso de desonra. Mas Paulo aqui é um vaso escolhido. Numa visão, o Senhor Jesus chamou o discípulo Ananias e manda que ele vá encontrar um homem de Tarso, chamado Saulo. Ananias logo temeu, pois tinha ouvido que aqueles homens faziam muito mal ao santo em Jerusalém. Porém, o Senhor lhe disse: ele é para mim um vaso escolhido. Ananias foi ter com Saulo.
Esse 1.2 e 1.3 ele foi invertido. Era para ser esse 1.3 sendo 1.2 e 1.2 sendo 1.3. Muitas das vezes é defeito gráfico. Foi a visão. Aí então, Ananias, um discípulo de Cristo, Saulo já estava lá, né, sem visão. Aí Deus aparece para Ananias numa visão e diz: Ananias, ó, tu vai lá até a rua chamada direita e lá tu procura Judas e ele vai te levar na casa de um homem lá, é um vaso escolhido, um homem lá, e você vai orar por ele. Aí Ananias disse: quem é este, Senhor? Em visão. Aí Deus diz: é Saulo, Saulo de Tarso. Ananias estremeceu. Estremeceu. Quem? Saulo. Aí Ananias, em espírito, em revelação, aí questiona Deus, né? Aí diz: Senhor, este homem é mau. Este homem é malvado. Este homem, ele é agressor, ele é perseguidor. Ele entra nas casas dos cristãos, tira as pessoas acorrentadas, né? Tira pessoas acorrentadas e bota na prisão. Foi ele que participou da morte de Estevão. Esse homem é mau, Senhor. Dando até a impressão, entender, Ananias, que Deus não conhece. A forma que ele fala é até esquecendo a onisciência de Deus, né? Esse homem é mau, Senhor, esse homem. Como que Deus não conhece? A onisciência de Deus, né? Mas Deus conhece tudo, Deus conhece a nossa vida, por onde passamos, por onde andamos, o que fazemos. A onisciência do nosso Mestre, Ele sabe de tudo, nossos passos. Não podemos esconder nada de ninguém. Eu posso esconder algo do pastor Manuel, do irmão Elifas, irmão Rubens, do irmão B, irmão Carlos. Eu posso esconder de qualquer um, da igreja, do pastor, de tudo, mas de Deus não podemos esconder nada. Ele nos conhece, o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. O que nós fazemos de bom, não precisamos chegar para dizer para ninguém. Não precisamos chegar, né? Há pessoas que é assim, faz alguma caridade, alguma benfeitoria para alguém, ajuda, aí chega lá, né? Para outro, sabe? A irmã fulano de tal ali, tô cansado. Passei ontem lá, ele estava ajeitando a casa dele, eu trabalhei o dia todo para ajudá-lo. Trabalhei o dia todo para ajudar. Ele queria me abençoar, me pagar, eu disse: não, precisa não. Não é assim, está recebendo sua recompensa. Deus está vendo aquilo que nós fizemos em prol, para o benefício do nosso próximo, seja lá ele quem for. Não precisa dizermos para ninguém, mostrarmos para ninguém, porque Deus está vendo e a recompensa vem dele, né? Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Então, se eu fizer da mesma forma, fizer algo de errado, mas ninguém está vendo, fico despreocupado, ninguém está vendo. Deus está. Deus está vendo sim. Então, a nossa preocupação é de sermos fiel a Ele. Nos preocuparmos em sermos fiel a Ele. Fazer tudo conforme a sua vontade, porque Ele está vendo. Ele sabia, conhecia tudo. Ananias pensou que não. Aí Deus escuta aquela fala de Ananias, escutou todinha, quando Ananias falou: Senhor, Saulo não, aquele homem é assim, 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 assim. Aí Deus disse para ele em visão: Ananias, esse é um vaso escolhido. É um vaso escolhido, eu escolhi ele.
Deus veio para escolher pessoas assim mesmo, ruins, mal, grosseira. Jesus veio para isso. Não é para escolher pessoas boinhas, não. Não é para escolher pessoas boinhas, não. Se fosse para os bons, se ele viesse para os bons, não precisava. Os bons já estão bem, não precisava. Ele veio para os... Jesus disse que não veio para os sãos, veio para os que estão doentes. Aí então ele aparece lá e manda que Ananias vá até Saulo. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós observamos pessoas, já vi pessoas dizerem assim, muitas vezes já ouvi dizer assim, eu não concordo, fulano ali era estuprador, fulano roubava, matava, fazia tudo de errado, e agora está com a Bíblia na mão, dando uma de santinho. Eu creio que alguém já ouviu isso, né? A pessoa dizer isso. Agora pega a Bíblia, coloca aqui debaixo do braço e vai aqui para a igreja dando uma de santo. Não concordo. Já vi muitas pessoas dizer isso. Deus disse, este é um vaso escolhido com Saulo. Era vaso ruim. Eu já repreendi pessoas assim, lá mesmo no salão. Chegou pessoa já assim, que lá onde ele morava, um malfeitor se converteu e ele disse que não aceitava. Rapaz, fulano lá era assaltante, roubava, assaltava, eu não aceito. Depois que fez tudo de errado, queria dar uma de santinho. Aí eu repreendi ele assim, sabiamente, com poucas palavras. Eu digo, meu irmão, isso aí era para você se alegrar. Era para nós nos alegrarmos com o malfeitor que se converte. Mas como, irmão, depois que esse camarada fez tudo de errado? Eu digo, peraí, sossega um pouco, espera um pouco, deixa eu explicar melhor. Você tem esposa? Tenho. Tem filho, mãe, pai? Tenho. Eu digo, então glorifique a Deus por isso, porque você não vai ser mais vítima desse cidadão. Você poderia ser a próxima vítima dele. Não é, meu irmão? Sua esposa, seu filho, poderia ser a próxima vítima daquele malfeitor. Então, sossegue e dê graças a Deus, porque você nem ninguém mais vai ser vítima. Então, meu irmão, isso é motivo para se alegrar. Não é para ficar triste, não. Um malfeitor, um traficante, um bandido se converte. E muitas pessoas dizem que não aceita depois que fez tudo de errado. Olha que mente cautelizada, não pensar. Aí todos que falaram isso para mim, que eu expliquei a ele dessa forma, eles... irmão, pensando por esse lado. Olha, pensando por esse lado aí. Pensando por esse lado. Você tem razão. Repare, não. Preferia que o camarada ficasse lá no mundo errado. Questão de lógica, né? De lógica, é isso mesmo, questão de lógica. Se o camarada ficasse lá no mundo errado, eu ia cometer, né, as mesmas coisas que ele andava. ele poderia ser a próxima vítima daquele cidadão, a família dele. Né? Não enxerga isso. Então são esses vasos ruins, essas pessoas ruins, essas pessoas mal, que Deus quer, que Deus traz para ele, que Deus salva. Saulo era vaso ruim, era mau, era temido. Então foi esse que Deus trouxe. Eu quero fazer dele um vaso de honra agora. Foi esse que Deus trouxe. Eu cheguei assim uma vez no comércio, uma sobre trabalhando, pegando água pela Solar, né? Na Solar. Aí tinha um comércio, até um senhor, agora era ignorante, né? Um amigo meu disse, olha, vou descarregar aqui, vai ali naquele comércio, já prepara, fala pro rapaz, abrir
portão para nós deixar já lá, né? Eu fui acelerar o serviço lá, disse, senhor, boa tarde, o senhor já deixa perto aqui, né? Aí já trazendo já acelerando o serviço, senhor. Não pode pegar, senhor. Calma, senhor. Eu falei com o senhor com calma. Não, mas quando vim aqui, o senhor que disse. Não, senhor, estou acelerando, estou adiantando aqui, entendeu? Bem assim, né? Porque eu fui do horário, desviado, ele disse, ô meu irmão, peraí, viu? Vou vir aqui, pode trazer aqui, viu? Vai lá pegar. Aí eu fui pegar depois disso, também conhece, né? O cidadão, ele tratar a pessoa mal, entendeu? Depois que eu falei que precisava cumprir horário, só para ver, eu agir daquela maneira, de astúcia, para ver qual é a intenção também do ser humano, né? Aí ele, de repente, mudou, entendeu? Não sei se ele viu também, porque, como ele falou, né? A pessoa tem glória a Deus que não fez isso converter, porque se ele não se convertesse, ia acontecer crime e a pessoa poderia ser a própria vítima, entendeu? Só pelo que? Uma coração, só pelo você vai receber uma pessoa, entendeu? Com ignorância, eu já vi, cara. É, isso mesmo. Então nós temos glorificar a Deus, irmão, por um feitor, se convertesse. Se todos se convertessem, não era? Era uma bênção. Era uma benção. Se Deus não tivesse tirado Saulo de lá, quantas pessoas não iam aprisionar mais? A minha tia, ela sentia raiva porque eu andava com a Bíblia e não foi igreja. A minha tia. Entendeu? Ela tinha raiva. Ela está se escondendo agora com a Bíblia. Eu ia para a igreja, tia, para escolher o caminho melhor. Entendeu? Não, você é safado, você vai mas assim, tá bom. Aí eu fui ignorante, eu peguei assim, quer saber? A senhora acha melhor eu no mundo da igreja. Era melhor ser no mundo, tá vendo? Sem noção do que fala, achava melhor ser no mundo. Se eu estivesse no mundo, a senhora poderia ser uma própria vida. Pronto, acabou. Aí quando eu pedi perdão a Deus, né, eu fiquei muito injuriado por essa optação dela, né? Pois é, então é isso mesmo, né? Então é dar graças a Deus, é vaso escolhido. Paulo foi um vaso escolhido. Se ele não tivesse escolhido Paulo, tirasse lá daquele mundão de perdição, ele ia continuar. E a igreja dele, o povo dele, ia continuar sofrendo. 1.3. Paulo de perseguidor a perseguido. De perseguidor a perseguido. É por isso que eu sempre tenho que deixar o meu copinho. Eu acho que uma pessoa tenha errado, ela acha que a pessoa não é de oportunidade, não. Não, é o ser humano, não quer não, meu irmão. Hoje em dia até na vida da igreja. Não, é verdade mesmo. Verdade. Não foi porque era assim que ela mas sejamos um tal imitador do Cristo e a vida que nos espera mas ainda pensamento, coração está separado, sabe? Para vocês. Então, é isso que nos alegra. É isso que trazia Paulo. 1.3. Paulo de perseguidor a perseguido. No caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegue? Como membro do concílio sinédrio, ele dava voto a favor da morte dos cristãos. Além de persegui-los, inclusive consentiu na morte de Estevão. Porém, ao ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical.
e tornou um dos maiores propagadores do Evangelho. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Pediu uma carta, o bicho era atrevido. Era atrevido mesmo, porque geralmente as pessoas esperam ser autorizado para ir perseguir. Espera o chefão, somos sacerdote, ou seja lá quem for, autorizar para ir perseguir. Paulo não era ruim mesmo, era vaso ruim mesmo. Ficou esperando receber ordem para ir perseguir os cristãos. Aí, como por enquanto não mandaram, ele foi mesmo pessoalmente lá. Disse, já que estou querendo massacrar, estou querendo perseguir mesmo os cristãos. Mas ninguém me manda, peraí que eu mesmo vou pessoalmente. Chegou lá o sumo sacerdote e disse, olha, eu estou querendo que você me dê uma carta, me dê uma ordem, que os cristãos aí estão falando demais de Jesus. Eu não aguento não. Estão falando demais de Jesus, me dê uma ordem aí, uma carta para que eu saia por aí. Eu quero ir até Damasco, eu quero massacrar mesmo, eu quero bater, acorrentar, matar quem for preciso. Aí o sumo sacerdote também, cheio de coisa ruim, disse, tu quer? Então vou te dar a ordem também. Tá aqui, autorizo Saulo de Tarso, tal, ir lá massacrar os cristãos, tal. Foi lá. Paulo, cheio de espírito ruindade, e o outro mais ainda. Porque se o sumo sacerdote, ele tivesse com Cristo no coração, Deus no seu coração, ele diria, não, que é isso, Paulo? Não, rapaz. Agora não, espera o tempo, aí agora não. Mas ele autorizou. Pessoas ruins, pessoa que só tem tudo de ruim dentro do coração, ele está pronto a concordar com aquela outra pessoa que está cheia de pensamentos ruins, pensamentos maus. Porque se qualquer um de nós estivermos no nosso canto, em casa ou aqui, aí chega outro irmão com uma ideia, podemos dizer macabra. Irmão, eu estava pensando sobre o irmão fulano de tal, eu estava pensando de a gente falar com o pastor. O pastor está pensando em ungí-lo para diácono ou presbítero. Rapaz, mas eu acho que ele não dá bom não. Vamos falar com o pastor para que o pastor separe ele não. Eu já soube que o pastor está pensando em separá-lo. Mas eu acho que ele não é a pessoa adequada não. Aí o outro irmão que está ouvindo, como é que ele vai agir? Irmão, não. Vou não. Isso não me cabe. Se o pastor está achando que deve separá-lo, se o pastor está achando que tem que fazer assim, então é Deus que está dando visão. É com ele e com Deus. Isso não me cabe. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou com o meu coração limpo, o meu coração está puro, voltado para Deus. Mas se eu concordo com ideias absurdas também, com ideias assim contrárias, é porque eu também estou afastado do Senhor, né? Eu estou afastado. Isso mesmo, então, nós temos que estar sempre com o nosso coração voltado para apoiarmos ideias que seja favorecido à vontade de Deus, que seja de acordo com a vontade de Deus. Pelo fato de eu ser amigo de qualquer um de vocês, sermos amigos um do outro, não podemos apoiar a ideia que seja contrária à vontade de Deus, que venha prejudicar. Meu irmão, gosto muito de você, você é muito meu amigo, mas não dá, né? Eu não concordo. Às vezes, para sermos educados, a gente pede até perdão, uma forma de educação. Me perdoe, eu não posso concordar. Mas o sumo sacerdote estava no mesmo patamar de Paulo. Ruim, mal como ele, assinou na hora e vai cá. Vai Paulo pronto para perseguir ao povo de Deus. Prepara e vai perseguir. Quando ele está bem ancho, com vários dos seus soldados à sua disposição, pensando que está com tudo na mão, eu tenho ordem agora eu tenho autorização do sumo sacerdote.
Agora eu estou pronto, agora eu vou perseguir, agora eu vou massacrar, agora eu vou matar se for preciso. Voa, pega o seu jumento, seu cavalo e vai perseguir. Quando, de repente, Paulo está ali, aquela claridade, ó, como a luz, aquele relâmpago. Fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí Saulo olha para um lado, procura para o outro, não vê ninguém, seguindo ninguém. Diz a Bíblia também que os homens que estavam com ele, os soldados também, não vê ninguém. Aí diz, quem é que eu estou perseguindo? Quem é esse, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Pense agora no impacto que Paulo teve. Ele estava indo para matar, para chicotear aqueles que estavam pregando a Jesus. E agora ele ouve uma voz dizer que estava perseguindo a ele, que era Jesus, procura para um lado, procura para o outro, não vê ninguém. Ele cai do cavalo. Ele cai. Porque aqueles, meus irmãos, todo aquele que se levantar para perseguir o servo do Senhor, ele não permanece de pé, não. Ele não permanece de pé, não. Ele pode até permanecer por um tempo, mostrar que está forte, perseguir, mas ele não vai permanecer. Ó. Ele cai. Saulo caiu. Tu não persegue ao meu povo, não, Saulo. Tu estás perseguindo é a mim. Estás perseguindo é a mim. Então, meu irmão, nunca fique desanimado, nunca fique triste por algumas perseguições de alguém. Se você estiver sendo perseguido por alguém, há pessoas que gostam mesmo de perseguir, né? Há pessoas que gostam mesmo de perseguir outro, parece que amam. Mas lembre-se, se você estiver se sentindo perseguido, não é a ti não, é a Deus. Aquele que estão nos perseguindo, se preocupe não entre em desespero não. Não entre em desespero não, porque quem persegue a um servo do Senhor está perseguindo a ele. Não pense, quando você se sentir perseguido, não pense de querer agir pela sua própria forma, não. Vai dar errado. Quando você se sentir perseguido, seja lá por quem for e de qualquer forma, nunca queira tomar aquela atitude por um impulso. Rapaz, um cuidado. Às vezes em casa, a esposa, ela costuma dar um impulso, um empurrão para que você vá lá querer agir. Rapaz, tu tá vendo o que é que fulano disse de tu? O que é que fulano está fazendo com tu? Às vezes, ela usada pelo inimigo ainda diz assim, tu não sois homem não, é? Não sois homem não? Vai lá e age. Vai lá e age. Aí é onde vai vir aqui agora você usar a sabedoria que você aprendeu do alto. Quando você vai lá que age por impulso, agir no momento da raiva, no momento da emoção, vai dar o que a gente vê na televisão, irmã Alice, direto aí. Ó. A televisão, lá no salão, onde fica ligado o dia todo, os telejornais, para as crianças assistir. Briga de vizinho. Vizinho que eram amigos, matou o outro. Por coisa banal, o som estava alto. Ele foi lá reclamar. E quando uma pessoa vai reclamar, dificilmente chega lá calminho assim, para dizer, meu vizinho, meu amigo, rapaz, está incomodando. É difícil, irmão, quando você vai reclamar para outro assim, você chegar assim calminho. Quando você toma a iniciativa de ir lá reclamar, é porque não está aguentando mais. Você já está irado, você já está ultrapassado, você já está passado. Né? Você vai chegar lá com palavras grosseiras, vai chegar lá com palavras pesadas.
quando aquela pessoa que chega, você falou para ela, ouvir aquelas palavras, ela vai vir com outras mais pesadas ainda, palavra mais absurda. Aí, como um cristão, é aí que vai entrar o velho homem. O velho homem vai entrar aí naquela hora, né? Isso. Vai entrar naquela hora o velho homem e você vai falar palavras de tonalidade, de baixo escalão como o outro, e termina acontecendo uma miséria. Termina acontecendo uma miséria. Mas fulano está me seguindo, fulano siga esse vizinho ali, isso é uma perseguição. Todo final de semana ele aumenta aquele som e bota mesmo que para estrondar. Lembre-se que quem persegue a mim, quem persegue a você, está perseguindo a Cristo. Jesus disse para Saulo, o senhor está perseguindo a ele? Não, Saulo, está perseguindo a mim. Então, é continuar ignorando essas coisas, essas perseguições vão, entrega nas mãos de Deus. E você vai ver o resultado. É entregarmos na mão de Deus. Quem me persegue, quem nos persegue, está perseguindo a Deus, está perseguindo a Cristo. É continuarmos orando por Ele. É continuarmos orando por Ele e deixar que Deus vai fazer a obra. Nunca agir por impulso, nunca agir por impulso, nunca agir na hora da raiva, porque as atitudes e as nossas ações não vão ser condizentes com o cristão. E vai trazer problemas sérios, né? E gravíssimos. Então, é sempre agirmos como um cristão. Agindo como um cristão, pode deixar que o resto Deus cuida. Né? O resto Deus cuida e vai dar tudo certo. Tem Beco da Moeda lá no centro. Sei, me lembro. E esse lá estacionou lá às 2 horas, aí você estava aqui, mas chegou o carro. Aí vizinho do mercado do Zambu, aliás, era uma barbearia. Não me lembro mesmo. Ele saiu, mas chegou de volta. Parece que era uma coisa bem combinada. Quando ele ia sair do restaurante, caminhou aqui, agora não saiu o carro, não vai ser agora. Um namoro, e a segunda aí o cara foi com não sabia isso. Mas não para pegar nada, aí eu sei que o restaurante não precisa o cara que me deu com certeza o cara seguiu ele, né?
Eu estava levando Feio que vai ficar nervoso. Feio que acaba vendo assim, você vê ao vivo, fica. Você passar lá depois do caso, ter passado é uma coisa, mas presenciar na hora. Ele não quis dar, não foi? Ele não quis dar, não foi? É claro. Ele não quis, E quase perdi a vida também. E outra, ninguém sabe nem se morreu. Ninguém sabe nem se morreu. Sai uma pressão, né? Pois é, meu. 2. Paulo, um homem ousado e perseverante. Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias. Foi perseverante em tudo que fez, sem parar no meio do caminho, como ele mesmo declarou. Prosseguia para o alvo, porque ainda não tinha alcançado a perfeição almejada. Além disso, sua coragem confrontava erros, como, no caso de Pedro, refletiu o compromisso com a verdade do Evangelho. Aí, Paulo não temia a adversidade. Ele não temia a adversidade. O que é a adversidade? A adversidade é a situação difícil, obstáculos, desgraça, perca. Ele não temia a adversidade. A nada. A situação difícil, o dia vinha com ele que ele estava pronto. Adversidade. Situação difícil, ele estava pronto. Seja lá o que for. É você estar pronto para qualquer coisa. É nós como cristãos temos que estar preparados, pronto para qualquer coisa. Perca, adversidade quer dizer perca. Perder um parente tem que estar preparado. Eu presenciei uma vez, parece que foi lá no Jacintinho, num velório de uma irmã não, o marido de uma irmã. A irmã lá no desespero, aí ela dizia assim, ó, meu Deus do céu, o que é que vai ser de mim? Perdi minha vida, está tudo desgraçado na minha vida. Olha, a gente entende que é momento difícil. Mas ela, como cristã, disse que estava tudo desgraçado com a vida dela, que tinha perdido o esposo. O que é que vai ser de mim? Perdi minha vida, acabou-se tudo. Temos que estar sempre preparados. Para isso, a adversidade é isso. É situação difícil. A adversidade é percas. É você estar pronto para a situação difícil. É você estar pronto para a perca. Como diz aqui, é estar pronto para qualquer coisa, qualquer causa, as adversidades. Estou pronto, estou preparado. Portanto, que pedimos a Deus que nos livre, para que não passamos por tantas adversidades ruins, né? Mas Paulo, ele estava pronto para a adversidade e as circunstâncias. A adversidade e as circunstâncias da vida. Ele estava pronto e foi perseverante em tudo. Pronto para a adversidade, para tudo que vier, está preparado para enfrentar tudo. Está pronto para a adversidade, está preparado para enfrentar tudo. E o principal, ele estava ali, ó, perseverante em tudo. É perseverar.
temos que estar perseverante, é perseverar. Perseverante é você tentar algo agora, aquele objetivo, em qualquer instância, em qualquer situação da vida. Você foi lá, tentou, não conseguiu. Não conseguiu, não vou retroceder. Eu vou insistir, eu vou continuar. Não foi dessa vez, mas amanhã vai ser. Hoje não deu certo, mas a vida continua, eu creio. Aí persevera, aí insiste. A perseverança é não ficar frustrado. É não ficar frustrado. Porque aqui nessa vida, meus irmãos, é assim. Há momentos que vamos estar bem, vamos estar por cima, vamos estar dando tudo certo. Vai acontecer aquilo do jeito que nós queremos, do nosso jeito, é bom demais, né? Quando as coisas acontecem do jeito que nós queremos, isso é ótimo, maravilhoso. Tanto no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, onde moramos, é bom demais. Aí vai ter momento que vai ser o contrário, não vai ser como nós queremos. Em situação nenhuma vai ser como nós queremos. Aí não é para desistirmos, é você insistir, perseverar. Seja do que for, persevere, insista, continue. Não deu certo hoje não? Não deu hoje não? Amanhã vai dar. Não consegui hoje não? Não consegui não, mas eu creio em quem eu tenho crido, no meu Deus. Amanhã eu vou conseguir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Qual é o teu objetivo? O que você tem pedido para Deus? Nesse ano mesmo que passou, 2025, tá. O que foi que você pediu para o Senhor? Qual foi o teu objetivo? Não conseguiu? Não desista. Um novo ano entra, mais uma nova oportunidade. A vitória é para aqueles que perseveram. A vitória é para aqueles que não desistem. Não basta somente ter a fé. É ótimo. A fé é o principal, é o firme fundamento. Você tem a fé, está crendo. Primeiro passo. Você está correndo atrás. Segundo passo. É ótimo. Primeiro você tem a fé. Você corre atrás, é excelente. Está indo no caminho certo. Mas não conseguiu aquilo que você queria, aquele seu objetivo. Agora é a hora de entrar o quê? A perseverança. Porque se a perseverança aí não entrar aí agora, a fé não vai valer. A sua corrida pela sua busca não vai valer, porque você não conseguiu, não perseverou, então desistiu. Não, aí você não vai desistir não. Vou perseverar. Não consegui aquele meu objetivo esta semana, este mês, este ano, mas eu não vou desistir. Aí você persevera, insiste e consegue. Foi o que Paulo fez. Ó. Ele era perseverante. Era perseverante. Então, só vence aqueles que perseveram, aqueles que buscam e que insistem. Não perseverou, desistiu, não é vencedor. Sobrevivendo às lutas. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, açoites e naufrágio. Ele enfrentou tudo isso, principalmente rejeição. Mas ele, perseverante, preso. Estava ele lá, Paulo estava preso e Silas, lá na prisão. Prisionado, as mãos presas, os pés presos, bem acorrentados. Né? Mas o que aconteceu? Situação difícil, né? Porque hoje, com os direitos humanos, as pessoas ficam presas, mas olha, as prisões de hoje, comparando com antigamente, é bom demais. Quer dizer, para quem cometeu muitos crimes, crime perverso, as prisões é bom demais. Os presos hoje, as pessoas que estão presas hoje, de manhã logo cedo, um banho de sol, olha, cuidando da saúde, um banho de sol, 7 horas da manhã,
o café reforçado, menino, tudo balanceado, tem nutricionista. Os detentos presos hoje têm nutricionista, né? A comida é balanceada. Nós que fazemos o que é certo, comemos de todo jeito, não conseguimos nem ter aquela comida balanceada. Mas eles não, aquela comida balanceada. Às 9 horas da manhã, os presos, os detentos de hoje, têm o lanche certinho, uma quadra lá para jogar futebol, televisão para eles assistirem, jogos de dama, dominó, baralhos, brincando, para se divertir, né? Oi? Maioria é xadrez, né? Olha, tem tudo lá, futebol tem tudo. Meio-dia em ponto tem o almoço. Não atrasa um minuto a mais nem a menos. Tem liberdade lá dentro. À tarde, tem mais um lanche à tarde. À noite, o café certinho. Liberdade. Se atrasar, eles fazem bagunça. Eles abalam. Se atrasar, né? Eles bagunçam. Tá vendo? Ainda exige, ó. Ainda exige. Os presos de hoje é muito boa vida, é muita liberdade. Paulo e Silas na prisão, estavam lá presos, dois, ó. Era acorrentado. Ficava as mãos acorrentadas, os pés acorrentados, preso. Era para estar ali depressivo. Os homens prenderam eles, prenderam as suas mãos, prenderam os seus pés, tiraram a liberdade, mas não prenderam o seu espírito, não prendeu a sua boca para louvar o Senhor, não prendeu a sua liberdade, o seu desejo de louvar, de exaltar o Senhor. Ele estava livre, e até mesmo porque estava um preso inocente. Então estava lá, olha, diferente da prisão de hoje, com tanta mordomia. Eles presos ali, acorrentados, mas eles disseram não. Preso estão meus pés, preso está minhas mãos, mas a minha alma está livre. Eu vou louvar o Senhor, eu vou cantar ao Senhor. Aí diz a Bíblia que Paulo e Silas começaram a louvar, olha. Começaram a louvar, engrandecer, ó. Preso está a minha alma, mas louvando. Ó. Aí que Deus faz? Aí Deus não suporta, né? Deus não suporta isso. Deus não suporta. Qual é o pai que vai suportar um filho inocente, preso numa situação dessa? E ele louvando. Aí Deus não suporta, manda um anjo, ó, vai lá, dá aquele terremoto, faz aquele rebuliço. E aquelas correntes, aqueles agrilhões, se tornam-se como cordõezinhos simples. Foca-se. Aí ali foi que eles louvaram mesmo. Quando eles viram aquele terremoto acontecendo, que pocou-se aquelas correntes, aí foi que eles soltaram a sua voz, mesmo ali, ó, e louvaram, engrandeceram ao Senhor, ao nosso mestre. Olha aí, ó, preso, Paulo e Silas presos na prisão, mas sua alma, o seu coração estava livre para louvar o Senhor. E quantas vezes nós chegamos aqui na igreja mesmo, no culto, qualquer culto, na hora dos 3 de louvor oficial, a igreja louvando, o cantor, o pastor, o dirigente, louvando, e o irmão lá, uma cara feia, fechada. Está com a harpa na mão, mas não tem coragem de abrir. Né? A harpa na mão, não tem coragem de abrir. E a igreja cantando, louvando, eu quero estar com Cristo. E ele querendo dormir naquele momento. Ele querendo dormir, ó. Eu quero estar com Cristo quando a luta se findar, a igreja cantando, e ele já querendo findar a vida dele ali mesmo, ali agora. Né? E ele lá, Paulo e Silas, presos, acorrentados, já tinha sido chicoteado, mas eles lá louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. Então, ó, eles estavam prontos para louvar ao Senhor. Eles, para vencer todas as dificuldades. Ó. Apesar disso, ele permaneceu fiel, considerando seu sofrimento como participação do sofrimento de Cristo. Apesar disso, ele permaneceu fiel.
Então o segredo é esse, permanecer fiel. Se Paulo e Silas, lá na prisão, agora vejamos. Se eles lá na prisão, aí Paulo olhasse para Silas, dissesse, Silas, qual foi o mal que tu fez? Aí Silas, já mordido, já com raiva, invocado. Nenhum. Rapaz, nós estamos pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Cristo, fazendo o que Jesus manda. Olha teu corpo aí como está, todo açoitado. Os açoites não era brincadeira não, né? Aquele chicote. Os feiteiros batiam mesmo com força, mesmo, ficava armado. Olha, tu todo chicoteado aí, ó. Todo chicoteado. Olha eu também. Rapaz, quando a gente sair daqui, vamos servir não. É isso, Jesus, mais não. Vamos servir não. Servir a ele desse jeito aqui, não, vamos não. Se ele tivesse feito isso, o anjo não teria vindo libertá-los. E talvez o negócio para eles fosse pior. Mas eles perseveraram ali fiel. Além de louvar, não reclamaram, não murmuraram de forma nenhuma. Permaneceram fiel em meio a todas aquelas adversidades. Eles fiel e além de fiel, cantar. Louvaram. Louvar demonstra, quando nós louvamos, demonstramos que estamos felizes, estamos alegres, estamos satisfeitos, estamos bem. Foi o que eles fizeram, louvaram. O segredo é esse. Oi? Isso mesmo, os outros. O carcereiro. Ainda tem o carcereiro. Só o louvor liberta, é isso mesmo. O louvor libertou eles da prisão. O louvor salvou, até salvou os carcereiros. O carcereiro estava dormindo. Mas quando ele ouviu o tremor ali, acordou-se assustado. Viu as prisões quebradas, os portões abertos. Procuraram lá. Aí ele disse, agora está ruim. Carcereiro, agora está ruim. Os presos fugiram. Se deixasse os presos fugir, o responsável seria morto. Aí por isso que os carcereiros, quando olhou assim, que disse, agora estou desgraçado. Aí Paulo disse, epa, nós estamos aqui. Aí ele disse, agora o que fazer para ser salvo? O que fazer para mim ser salvo? Aí eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? O primeiro passo é isso aí, crer. Começa por nós, né? Se você crer, a sua casa também vai ser salva. Porque mesmo que a sua esposa, que a nossa esposa, não for evangélica, não servia de Deus, mas você crê que ela vai ser, você crê que Deus vai salvá-la. Então o primeiro passo é esse. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, o louvor liberta. Não só cante, não só louve, quando estiver alegre, não. Quando estiver satisfeito, não. Quando tiver tudo de bom, não. Louve quando estiver alegre. Louve quando você estiver mergulhando em bênçãos. Louve quando tudo estiver dando certo na tua vida. Mas também louve na hora das adversidades. Louve também nos momentos difíceis. Na hora que estiver passando por um momento difícil. Porque na nossa vida é assim. Que nós devemos dar graças a Deus nos momentos difíceis, momentos ruins e momentos bons também, porque assim Deus se agrada. Então, que nós possamos dar sempre graças a Deus por tudo e encerramos aqui, estamos essa escola dominical e no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez para juntos aprendermos com o Senhor. Amém.
escravo do pecado libertar, conduzido a Jesus, nosso guia, nossa luz, se caminhar do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar eu quero estar. Hoje, o nosso querido Orlando não veio hoje. O nosso gênio não veio, não. Ele não veio, não. Eu acho que ele tá meio assentado, acho, né? É capaz. Eu pensei que Confiando no poder do Salvador, se